Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nessa quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, dia em que comemoramos também a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, que por meio de sua história e de sua intercessão, nos ajudará a compreender esse que é um dos evangelhos mais difíceis de se entender e de colocar em prática. Hoje o Senhor quer nos ensinar sobre quão divino pode ser perdoar. Então, peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine já desde cedo a aderir a essa palavra e a vivê-la de maneira alegre, gratuita, generosa. Rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de compreender o que esse Evangelho quer nos ensinar. Dai-nos, Senhor Jesus, o entendimento e a liberdade para não nos esquivar da Tua luz, para deixar com que esse Evangelho sem escapatória gere em nós uma vida nova, pois é feliz o homem que diante da Tua presença, da Tua graça, se vê completamente indefeso e se alegra, rejubila, tem grande paz em saber que diante de Ti estamos indefesos. Nós não precisamos nos esquivar do que nos ensina o Evangelho hoje. Pelo contrário, é nos exibindo diante dele, é deixando com que essa luz irradie sobre o nosso coração, que se afugenta a tristeza, a melancolia, o medo e a angústia de quem não consegue liberar o perdão, de quem não consegue se perceber amado, de quem não entende a Tua luz fulgurando sobre nós uma fé nova. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, então, de fato ter um coração doado a Ti, expectante em Ti, feliz e formado por Ti. Mesmo que às vezes seja difícil cumprir, dai-nos a graça de encontrar felicidade em se render, em se entregar. Assim, nós pedimos a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe e da Virgem Maria para que esse Evangelho frutifique em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está descrito em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21 até o primeiro do capítulo 19, e diz assim: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe o que devia, uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher, com os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a sua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Meus irmãos, o fato de o Senhor nos perdoar, reconhecendo em nós o arrependimento
e que em nós nada nós podemos fazer que equipare a nossa dívida, ou seja, que consiga saldar o tanto que nós somos devedores, ele perdoa, porque ele pode, porque a dívida é para com ele, porque o afastamento é para com ele. Ele é o sumo bem, a suma graça, né? E essa suma graça, esse pleno amor, é ofendido pelas nossas transgressões. Porque aonde o amor é doação, o nosso pecado foi egoísmo. Aonde o amor é obediente, o nosso foi desobediente. Aonde o amor é humilde, se rebaixa, serve, crê, sustenta, cria, nós destruímos, nós desconfiamos, nós matamos, nós injuriamos. Então, o nosso pecado é a antítese desse amor, né? É a negação dessa graça. E existe uma audácia muito grande, muito feroz no pecado, que quer neutralizar tudo que o bem pode fazer. Então, o mal quer neutralizar a graça, o mal quer neutralizar o amor, o mal quer neutralizar o perdão, como se o amor fosse uma força inócua. Tentaram fazer isso, por exemplo, na história da igreja, desde o princípio, matando seus fiéis, seus batizados, de maneira cada vez mais atroz, mais exemplar, mais visível, mais vistosa, para que os homens tivessem medo de amar, medo de servir, medo de seguir. Mas vejam o resultado. Nenhum daqueles que mataram os cristãos no início da igreja ou em todo o seu decorrer permanecem vivos ou deixaram seu legado. Mas aqueles que verteram seu sangue, aqueles que não retiveram, não pagaram, não devolveram na mesma moeda, não se vingaram, não permitiram que o mal se perpetuasse, esses deixaram filhos, legado, bênçãos, seu sangue, dando vida, fulgor, beleza, visibilidade, tanto material quanto espiritual, para um fato. O amor não é inócuo, o perdão não é inválido, a graça é eficaz. E é possível que a gente viva nisso, né? Então, o Senhor pode nos perdoar, porque é próprio dele, né, amar. E o amor é algo extremamente superior a qualquer tipo de maldade que foi inventada, encorajada, incentivada por Satanás, por seus sequazes e por homens que com ele são compactuados. Então, o mal não se sustenta, o mal não se edifica, o mal não cura, o mal não estabelece. O mal é tão irracional, ilógico, por ser justamente a negação da verdade, a negação do bem, a negação da beleza, a negação do amor. Ele é tão irracional, ele é tão desvairado, louco e insensato, que, de fato, ele se desmancha, ele se destrói, justamente porque ele não consegue se multiplicar, ele não se sustenta. E o pouco do amor, o pouco da graça já desmantela seu princípio de sustentação. Então, todo tipo de mal é sustentado por um arroubo emocional, afetivo, material, prazeroso, hedonístico, que é fugaz. É pó, é poeira. O amor não. O amor não é pó. O amor não é resto. O amor não é fraco, né? Por mais que muitas vezes aquele que muito ama pareça aos olhos das pessoas que ele vai ser ultrajado, que ele vai ser humilhado, que ele vai ser torturado, né? Mas ele vence até mesmo a morte. Então, meus irmãos, Jesus quer nos dar aqui um exemplo. Porque seria pesado o homem ter que pagar uma dívida que é de vida, né? Então, se nós fôssemos
pagar as nossas transgressões por justiça, que afrontaram justamente a vida, justamente o amor, justamente o princípio do bem, teríamos que pagar com a vida, com o bem, com a verdade, esta que não está em nós. Por isso a habilidade de perdoar é de Deus. E Deus é tão bom, tão grande, tão generoso, que Cristo deu essa habilidade também aos padres da igreja, conferindo-lhes o dom de perdoar por meio da confissão e do arrependimento. Então, quando absolvidos na confissão, Cristo manifesta, perpetua, que esse perdão possível e unicamente possível em Deus nos faça perceber ali o triunfo do bem contra o mal, da verdade contra a mentira, do amor contra o ódio. Então, em cada ato confessante, verdadeiro, pleno, o homem pode ter esse ensinamento. E isso nos ensina também aquilo que Jesus quer habilitar em todos os homens, como condição sine qua non para a salvação, que perdoemos também. Então isso está na oração principal que Jesus nos ensina a rezar todos os dias. Perdoai as nossas faltas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então o homem precisa aprender a perdoar. Precisa aprender essa faculdade que é de Deus. Por quê? O que os outros fazem conosco não está nem um pouco na risca ou no limite do que nós fazemos contra a verdade, contra o bem. Por quê? Porque o que nós fazemos contra o bem, contra o amor, contra a verdade, contra Deus, é uma insensatez profunda. Como pode um homem conhecer a verdade e negá-la? Conhecer o amor e odiar? Conhecer o bem e querer o mal? É impossível esse discernimento. Mas muitas vezes, quando nós passamos por transgressões, querem ofender em nós justamente o que precisa de correção, mas não souberam fazer bem. Ou queriam um outro bem e para atingir isso, passaram por cima de nosso direito, de nossa liberdade, de nosso bem-estar. Ou não sabem ou não conheceram a verdade que nos leva ao amor, essa verdade que tantas vezes nos perdoou, e estão tomados ainda pela influência do mal, dos demônios, de homens cruéis, da história cruel que tiveram nesta vida por causa também do próprio pecado ou do pecado de outro. Então, todo homem que transgride contra você, contra mim, são homens que expressam feridas, são homens que expressam fraquezas, são homens que expressam dor. A dor principal de estarem apartados da graça, do amor, da beleza, como eu e você também já fomos. Quando não perdoados, quando não querendo amar, fugimos da graça, fugimos da luz. Por isso essa palavra, meus irmãos, é como nós rezávamos no início. Ela é uma luz, é um farol do qual todo aquele que quer se esquivar demonstra a profundidade de suas feridas. Mas quando a gente se vê indefeso, a gente se rende e isso nos faz felizes. Primeiro, porque nos faz recordar de que fomos perdoados primeiro. Segundo, porque nos faz perceber que aqueles que nos ofendem, nos transgridem, simplesmente estão em falta, estão em desvantagem, estão em sofrimento profundo. Ou porque não tem empatia, ou porque tem uma deficiência em sua alma, em seu coração, para o reconhecimento da verdade. Então lembremos sempre do que Jesus falava, De que vantagem, qual é o extraordinário, qual é a verdade que sustenta que a gente ame, que a gente reze, que a gente procure fazer o bem apenas por aqueles que nos fazem o bem? Tem nada de extraordinário nisso. É comum, é corriqueiro. Então o nosso relacionamento com Deus não é só com Ele, é com o nosso próximo também. E sim, é extraordinário, é formidável, é milagroso, é forte, é robusto e realmente vitorioso. E não é sinal de fraqueza.
Não é sinal de orgulho, não é sinal de erro quando eu consigo perdoar. Porque ao perdoar, eu reconheço que existe algo em mim capaz disso, capaz de perdoar, capaz de esquecer, capaz de amar apesar das transgressões. Então, eu estou dando testemunho que o que eu tenho em mim é extraordinário e extremamente mais vitorioso do que a morte, do que o pecado, pois o que habita o coração de um homem que perdoa é Deus. Por isso não tem como o homem estabelecer uma cota para até onde ele está licenciado a fazer apenas o bem e a partir dali, de tal risca, autorizado a fazer o mal. Não, Jesus não quer apenas 7 vezes, o que já seria a plenitude, mas 70 vezes 7, ou seja, que Deus nos habite, pois dele é essa faculdade de perdoar. Né? Aí sim, o homem vai mostrar que ele é capaz de deixar-se habitar por Deus, deixar com que o evangelho não seja apenas uma luz que irradia coração de poucos, mas o meu também. E que eu não procurei defesas, e que eu não procurei me esquivar daquela palavra que é dura, que é difícil, mas que ela é também incontestável. Então, meus irmãos, no dia de hoje, somos chamados a fazer o que nos parece impossível. Assim também São Maximiliano Maria Kolbe foi, porque diante dos seus algozes em Auschwitz, preso, torturado, humilhado, com fome, com todas as justificativas para devolver na mesma moeda, ele percebeu o amor e a necessidade de um homem, um pai de família, de que saindo dali fosse sustentar seus dependentes. Então, em oração, São Maximiliano Maria Kolbe, unido ao coração de Deus, que queria abonar, perdoar e dar mais oportunidade, dar mais tempo, dar um maior prazo de sobrevida a um homem cuja importância da vida dele sustentava esposa e filhos. São Maximiliano Maria Kolbe, então, se voluntariou para ocupar o lugar no extermínio, no assassinato de um pai de família. E foi, então, fuzilado em Auschwitz. E aí você vai me dizer, o que existe no coração deste homem para um ato tão extraordinário, tão maravilhoso, que dá pouca conta de sua vida, mas que já a tem por garantida no céu e na graça, no reino dos céus? É por isso. É porque habita nele uma força capaz de perdoar. Em um coração que não perdoa, pode ser que ele está em luta, pode ser que ele já tenha fé, pode ser que ele esteja em processo de conversão, mas num coração que perdoa e num coração que se entrega e que se vê vulnerável à graça e que se vê livre para fazer o bem, como de São Maximiliano Maria Kolbe, é certeza que ali habita Deus. Concorda? Deus abençoe você, tenha um santo dia, fica com Deus.